Bom, finalizando a série de vídeos, né, sobre as propriedades periódicas mais cobradas, aquelas que mais aparecem em exercícios, agora nós vamos falar de afinidade eletrônica e também da eletronegatividade. Os dois vídeos anteriores foram sobre raio atômico, né? Eu acho que é um vídeo essencial. Antes de assistir a este vídeo, por favor, veja o que trata de raio atômico, porque toda uma noção aqui, né, vai ter que vir daquele conceito principal lá de raio atômico, né, da distância do núcleo até a camada de valência. As outras propriedades, elas dependem, né, da compreensão do raio atômico. Bom, agora nós vamos falar, então, de duas propriedades que restam, né, falar aquelas que nós tínhamos combinado, mas, de novo, é importante fazer uma revisão antes de assistir o vídeo. Bom, e essa revisão consiste em quê? Vocês precisam pegar uma tabela periódica em mãos e relembrar, né, o que significa período, que informação eu tiro daí, o que são as famílias, né, as famílias de elementos representativos, as famílias de elementos de transição, tudo isso é importante antes de prosseguir. Coloquei uma tabela aqui em cores, né? Não necessariamente vocês precisam ter uma tabela com tanta informação, mas nesse caso aqui nós temos, né, as famílias, os períodos, todos numeradinhos, enfim, informações sobre estado físico, tudo isso aparece nessa tabela. Bom, relembrando, né, que as propriedades periódicas elas podem ser observadas numa tabela, elas crescem ou decrescem de acordo com o número atômico, a gente tem, né, as duas situações ocorrendo, e as quatro propriedades que nós vamos tratar nessa série de vídeos. As duas primeiras, raio atômico e energia de ionização, já foram. Agora nós vamos falar de afinidade eletrônica e eletronegatividade, e as outras três, né, que aparecem aqui, elas ficam a critério do aluno. Deem uma pesquisada, descubram do que se trata, porque são propriedades um pouco menos cobradas nas questões até mesmo de vestibular, mas é interessante saber. Bom, a afinidade eletrônica, ela tem uma definição, é importante saber, né, a definição de cada uma dessas propriedades. Ela é a energia liberada quando se adiciona um elétron a um átomo isolado no estado gasoso. Essa parte do átomo isolado no estado gasoso, ela faz parte da definição porque foi dessa maneira que foram medidas as energias que a gente encontra em tabelas. Então, os átomos eles foram transformados em gás e nesse estado eles receberam elétrons. Essa medida a gente encontra, obviamente, se é uma medida de energia, medida em Joule, né, que é o mais habitual, ou em alguns casos em electronvolt, mas Joule é mais comum. Bom, de forma geral, quanto menor o raio, maior será a afinidade eletrônica. Esse de forma geral é importante aqui porque nem todos os átomos têm um valor medido de afinidade eletrônica, né? Inclusive, existe uma família de átomos inteirinha, que são os gases nobres, que eles nem entram nesse tipo de medida, né? Não existe afinidade eletrônica nos gases nobres, porque não existe nenhuma tendência desses elementos em receber elétrons. Mas bom, como que a gente escreve, né, a equação sobre a afinidade eletrônica? Então, seria algo mais ou menos assim. Vamos supor um átomo com um núcleozinho aqui positivo, com prótons e nêutrons, né, aquilo que a gente já sabe, mas o nosso foco aqui é a eletrosfera. Por quê? Numa eletrosfera com várias camadas aqui, vou colocar 3, poderia colocar 5, enfim, a gente já sabe o que tem na eletrosfera. Na eletrosfera nós temos elétrons, então eu vou representar alguns eletronzinhos aqui, né? Supondo que esse aqui é o meu átomo que irá receber elétrons. Então, coloquei uns elétrons quaisquer aqui, não tem muita lógica, é só para representar o que essa propriedade significa. Então, se um elétron ele for recebido na eletrosfera desse átomo que eu desenhei aqui, quando esse elétron entra na eletrosfera, uma quantidade de energia é liberada. Então, essa energia liberada, que eu vou representar aqui como uma setinha aqui, ó, isso aqui é a energia que nós vamos chamar de afinidade eletrônica. Então, a afinidade eletrônica é a energia liberada, então ela é medida
eletrônica, medida em Joule, certo? E ela vai depender do raio atômico. De acordo com, né, a definição, quanto menor for o raio, maior será a energia liberada. Então, a gente pode deduzir que átomos com menos camadas, então átomos com 2, 3 camadas, vão ter energia, a afinidade eletrônica, né, grande. E quando o átomo vai ficando maior, átomo com 6, 7 camadas, tem uma afinidade eletrônica menor. Então, se eu desenhasse aqui para vocês um átomo pequenininho, lembrando que gases nobres não apresentam a afinidade eletrônica, mas vamos imaginar aqui um átomo pequenininho, 1, 2 camadas, elétronzinhos, né, aleatórios aqui, ó, sem muita preocupação. Enfim, se esse átomo recebesse um elétron, a energia liberada nesse momento seria maior do que a energia em roxo aqui, ó. Por que que essa energia tem que ser maior? Quando o átomo é pequeno, a energia liberada é maior. Então, é isso que diz a afinidade eletrônica. Vamos fazer uma comparação entre dois átomos conhecidos. O cloro, né, que é um elemento lá da família dos halogênios, consultem a tabela para localizar o cloro direitinho. O cloro está no terceiro período e ele tem 3 camadas. Então, vamos fazer um desenho aqui do cloro. Núcleo. O núcleo dele tem 17 prótons. Vou colocar aqui, ó, o número atômico do cloro é 17. E ele tem 1, 2, 3 camadas. Então, vamos imaginar a situação hipotética aqui que um elétron está sendo recebido aqui na camada de valência do cloro. Uma certa quantidade de energia vai ser liberada. Qual? Bom, 350 kJ. Então, quando a energia está sendo liberada, ela é escrita aqui, ó, do lado direito da seta. Ela é um produto, ela está sendo jogada fora. Bom, e se eu pegar um outro átomo como exemplo? Vou pegar o sódio. O sódio é um átomo que também tem 3 camadas, mas o número atômico dele é 11. Quando o número atômico é menor, a gente sabe que o núcleo, né, que contém a carga nuclear, será menos atrativo para os elétrons, né, tem uma carga menor. Consequentemente, as camadas vão ficar mais distantes do núcleo. E quando o sódio recebe um elétron, assim como aconteceu com o cloro, a energia liberada é menor, é só 53 kJ. Ou seja, o sódio, por ser um átomo maior, ele libera menos energia ao receber elétrons. Ele tem uma menor afinidade eletrônica. E se eu pegar um átomo com mais camadas? A tendência é que essa energia seja cada vez menor. Então, quanto menor o átomo, maior a energia. Olha o que aconteceu com o cloro. Quando o átomo vai ficando com um raio maior, a energia vai diminuindo, certo? Então, a afinidade eletrônica, ela é inversamente proporcional ao raio. Isso fica bem evidente aqui, ó. Então, os átomos com maior afinidade eletrônica são aqueles que têm menor raio, ou seja, aqueles que estão mais acima na tabela periódica e mais à direita. Quanto mais acima e à direita, maior será a afinidade. Lembrando que família 18, aqui, ó, né, os gases nobres estão até em cinza. Gases nobres, eles não têm afinidade eletrônica, certo? Bom, e partindo para a nossa última propriedade, né, da nossa série de vídeos, a eletronegatividade. Ela é uma propriedade secundária, ela não vai ser tão importante, né, agora, mas ela vai ser muito importante quando a gente começar a falar sobre ligações entre átomos, né, ligações iônicas, covalentes. A eletronegatividade, ela é a capacidade de atrair elétron, é uma tendência do átomo a atrair elétron quando ele está ligado ao outro. Novamente, se é entre átomos ligados entre si, vocês vão verificar que os gases nobres não se enquadram, eles não apresentam eletronegatividade porque gases nobres não se ligam a outros átomos. No entanto, todos os demais átomos da tabela periódica, eles vão apresentar uma tendência, né, de atrair elétrons quando estão ligados entre si.
Existe uma medida, né, uma escala que foi proposta por Pauling. Essa escala, ela apresenta átomos que são muito importantes e que têm uma eletronegatividade considerável, e a gente pode memorizar alguns átomos dessa escala. Depois eu vou mostrar numa tabela, né, no esboço da tabela, como isso pode ser verificado também, mas a tendência é essa. Quanto mais para a esquerda aqui, quanto mais próximo ao flúor, mais eletronegativo será o átomo, né? É como se tivesse uma seta aqui, tem o sinalzinho de maior, mas a ideia aqui é o seguinte: o flúor é o átomo mais eletronegativo, então quanto mais próximo ao flúor, maior a eletronegatividade daquele átomo. Esses três primeiros têm uma eletronegatividade bem alta, né? Consideravelmente alta em relação aos outros, e reparem que quanto mais distantes do flúor, menos eletronegativos vão ficando, ou seja, nós temos aqui os metais, átomos com baixíssima eletronegatividade. Metais não atraem elétrons. Isso é uma propriedade muito importante das substâncias metálicas, né, dos metais, porque faz com que eles sejam bons condutores de corrente elétrica. Mas isso também é um assunto que será discutido, será visto nas próximas aulas. O importante é, pensando numa escala, né, a eletronegatividade ela pode ser representada por essa setinha. Então, ó, eletronegatividade, quanto mais para a esquerda, maior, certo? Não há necessidade de decorar valores. Essa escala aqui ela é importante que vocês conheçam, mas não precisa se preocupar em valores numéricos, certo? Bom, o que eu posso dizer para ajudar vocês a guardar, né, a eletronegatividade? Quanto mais próximo ao flúor, mais eletronegativo é o elemento, ou seja, ela é uma propriedade que também cresce para cima e para a direita, aqui ó, no sentido do flúor. Novamente, como os gases nobres não se ligam, eles não têm uma eletronegatividade considerável, certo? Para finalizar, só para que vocês conheçam, né, a escala numérica aqui, como é que ela funciona, olha só, vocês podem consultar valores. O flúor aqui em vermelho, ó, um átomo com grande eletronegatividade na escala, o oxigênio, nitrogênio, cloro. Então, esses elementos aqui, ó, da região, né, do flúor, são elementos extremamente eletronegativos. À medida que eles vão se afastando, menos eletronegatividade eles vão tendo. Eu vou pegar, por exemplo, ó, essa aqui é a primeira coluna da tabela periódica, é a família dos metais alcalinos, né? Tirando o hidrogênio, começa ó, lítio, sódio, tem eletronegatividade bem baixinha, ó aqui. São metais, né? Aqui na parte em verde, a gente também tem alguns elementos que são semimetais, por exemplo, o germânio, o arsênio. Esses elementos aqui, ó, eles têm eletronegatividade que não são tão baixas, né, quanto os metais, mas não são tão altas quanto os ametais. Então, é interessante conhecer. Essa escala aqui, ela mostra apenas os elementos da família 1 e 2, né, os do bloco S, ela não apresenta a eletronegatividade daquela parte central, são todos metais, então vocês podem deduzir que a eletronegatividade naquela parte do meio é bem baixa. Ele só mostra depois o bloco P, os elementos representativos, os de transição não aparecem aqui. E aqui, ó, mais uma vez, aquela escalinha que eu mostrei para vocês, aqui no final eu poderia acrescentar também os metais. Não há necessidade de memorizar valores, como eu já disse, porque esse tipo de tabela, num exercício, numa prova, ele tem que ser fornecido, né, esses dados. Vocês não têm que memorizar nada disso, não. Ok? Então, essas foram as propriedades importantes, né? Falamos de raio atômico, de energia de ionização, de afinidade eletrônica e de eletronegatividade, certo? Então, bons estudos para vocês. Para finalizar, né, tem uma figura da tabela periódica para vocês não se esquecerem que todas as propriedades têm relação com o número atômico, enfim, com aquelas características importantes de cada átomo. Então é isso, gente. Bons estudos para vocês.